Oi, gente, paz, tudo bem? Bom, eu queria propor aos irmãos, às irmãs, que a gente usasse esse tempo de afastamento que a gente tem pela frente como um tempo também de busca, de oração, de introspecção. Eu tenho caminhado com uma convicção muito grande de que afastamento social não representa afastamento espiritual. A gente não precisa fazer os tempos em que nós estamos ficando distantes em comunidade física para entender que esse tempo é um tempo na nossa pausa, na nossa relação com Deus, no amor de Deus que está em nós e entre nós. Eu queria muito te convidar a esse desafio de fazer desses dias que nós teremos para frente um tempo de aproximação com Deus, de quebrantamento, um tempo da gente falar com Deus, da gente mudar paradigmas na nossa caminhada espiritual, na nossa vida devocional. E para isso eu queria te convidar todos os dias, para que você separe um tempo, até o final desse mês, para que você pare um pouco diante da palavra de Deus, para que você acalme as vozes ao seu redor, para que você procure um lugar secreto e de uma forma rápida, simples, objetiva, a gente reflete um pouco na palavra de Deus todos os dias e termina uma breve reflexão, uma leitura do texto bíblico em oração, juntos, buscando ao Senhor, colocando a nossa vida diante do Senhor. Eu queria começar fazendo a leitura de um texto bastante importante para hoje. Esse dia, primeiro dia de busca, primeiro dia de afastamento, mas de mudanças de hábitos, quem sabe de renovação e restauração espiritual para a nossa caminhada espiritual. Eu queria começar lendo para vocês o Salmo 1. Antes de pararmos um pouco para orar diante de Deus, queria ler para você o Salmo 1, que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. O salmista aqui ele fala algumas coisas importantes a respeito do que é ter uma vida contínua, forte, rica espiritual. Hoje ele até sobre alguns caminhos que a gente tem para vencer um mal que alcança todos nós, que é a inconstância, que é essa instabilidade que nos cerca, emocional, espiritual, onde nós temos essa oscilação entre altos e baixos na nossa caminhada. E ele dá algumas dicas importantes aqui a respeito de como a gente pode vencer essa inconstância e ter uma vida mais plena, mais equilibrada, principalmente quando se trata da questão espiritual. A primeira dica que ele dá aqui é que, queira a gente ou não, para ser uma pessoa estável emocionalmente, espiritualmente, a gente precisa ter disposição para viver mudanças de hábitos. Porque o primeiro versículo ele fala de 3 coisas importantes, que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, ou seja, aquele que separa quais são as vozes que estão sob influência na sua vida, que estão falando ao seu coração. Queira a gente ou não, a gente está sempre vulnerável a vozes, a influências que estão sobre nós, vozes que ditam o que a gente deve ser, o corpo que a gente deve ter, onde nós devemos chegar com relação à nossa vida profissional, quais são os caminhos a serem seguidos, principalmente então nesse período que a gente tem vivido, de tanta influência virtual sobre as nossas vidas. Não são só as nossas rodas de conversas, mas nós estamos sendo naturalmente bombardeados por informações, nós estamos sendo a todo tempo bombardeado por pessoas de influência. Eu tenho alguém que eu conheço, que é próximo, um parente que sempre trabalhou fazendo a divulgação de trabalhos de pessoas, procurando lugares em revistas ou questões assim. E essa pessoa ela fala que aconteceu uma mudança assustadora nos últimos tempos. Hoje em dia a gente não faz mais divulgação de trabalhos nos jornais ou nas revistas. Nós temos que buscar os influenciadores dos nossos tempos, aqueles que têm uma multidão de seguidores e são eles que vendem as mercadorias dos nossos tempos. Ou seja, todos nós estamos debaixo de
pessoas que causam influência, que estão dando para a gente referenciais daquilo que a gente deve ser, do que é ser uma pessoa de sucesso, de qual é o corpo que você deve ser, de qual referência que você deve ter como homem, como mulher na vida. E o salmista está dizendo que as pessoas felizes, elas observam quais são os conselheiros da sua vida, quais são as influências da sua vida. E ele continua dizendo assim: essas pessoas não seguem o conselho dos ímpios e não imitam a conduta dos pecadores. Ou seja, não só faz uma observação sobre as pessoas que estão ali influenciando, como também luta para que jamais esteja imitando essas pessoas nas suas maneiras de ser e de viver. Pessoas que por vezes, principalmente nesse mundo que a gente vive, vendem uma imagem de uma felicidade, de uma estabilidade, mas que por vezes nas entrelinhas da sua vida estão mal, sofrendo, e que pessoas que começam a segui-la sem perceber, de repente também estão sofrendo esse mesmo caminho de uma estética naquilo que parece ser, mas que nas entrelinhas estão com seus corações inquietos, atormentados e sofrendo. As pessoas que são felizes, segundo os propósitos de Deus, elas não só cuidam das influências que estão sobre a sua vida, mas também cuidam para que os hábitos dessas pessoas não se tornem os seus hábitos também. E a terceira parte desse primeiro versículo ele fala: e essas pessoas também não se assentam à roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores é uma roda de pessoas que se assentam para julgar o mundo, para falar mal das pessoas, que se assentam para ver o defeito do outro. Rodas muito comuns, que por vezes, infelizmente, nós fazemos e fizemos parte. Mas a verdade é que essas pessoas normalmente vivem uma hipocrisia existencial, porque sentar para falar mal das outras pessoas é ignorar os seus próprios erros, é ignorar as suas necessidades de mudança e transformação, é eu apontar o defeito do outro na expectativa de que o meu próprio defeito, aquilo que precisa ser mudado na minha vida, não seja levado em conta para que eu possa continuar vivendo como eu estou vivendo. E Deus fala assim: esse caminho não é um caminho de felicidade. Na verdade, todos os caminhos que não estão dentro do propósito do Deus Criador, por fim, são caminhos de engano e que sempre trarão sofrimento e angústia para a nossa vida. Aí ele fala ao contrário: esses que são felizes aos olhos de Deus. Versículo 2: são pessoas que buscam a sua satisfação na lei do Senhor e que nessa lei meditam dia e noite. Por incrível que pareça, a verdadeira alegria, a verdadeira estabilidade vem de uma relação verdadeira com Deus. E essa relação ela é muito mais simples. Ela vem de uma relação com a palavra de Deus. São pessoas que meditam na lei do Senhor, na palavra do Senhor, que todos os dias param em meio a tantas vozes ao seu redor para ouvir de uma maneira simples e objetiva aquilo que Deus está falando na sua palavra, aquilo que Deus está direcionando na sua palavra. Eu li esses dias um grande autor cristão dizendo que nós deveríamos aprender a acordar todos os dias antes de ligar os jornais que bombardeiam a gente de notícias, e antes de se conectar às redes sociais que bombardeiam a gente de referências, que a gente devia acordar todos os dias se colocando diante de Deus em oração, colocando o nosso coração e nosso dia diante dele, e que nós deveríamos também acordar todos os dias lendo a palavra de Deus, para que a primeira voz a vir sobre o nosso coração e a nossa mente fosse a voz de Deus, fosse a reverência que vem da palavra de Deus. E é essa atitude simples, acessível a todos nós, que Deus está dizendo que causa em nós uma estabilidade, que deixa a nossa vida plena em todos os momentos e circunstâncias. É essa aproximação de Deus e da sua palavra que dá a estabilidade e a alegria que nós tanto procuramos na nossa vida e na nossa caminhada espiritual. Por isso ele conclui no versículo 3, essa primeira parte do Salmo, dizendo: essas pessoas são como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo o que ela faz prospera. Essas pessoas que continuamente, diariamente, persistentemente, mantêm a sua relação com Deus viva, que vencem todos os desafios para ter uma disciplina de relacionamento com Deus diária, a cada momento, a cada instante,
são como árvores que estão na beira de um rio. São como árvores que não dependem da chuva ou das circunstâncias do ano, das épocas do ano, para ter a sua raiz regada e fortalecida, porque elas estão à beira de águas correntes. Assim são esses que persistem no seu relacionamento com Deus dia após dia. Eles são sempre regados pela água viva, por aquele que sustenta a nossa vida, por aquele que nos sustenta em toda circunstância, a cada época e a cada momento da vida. E eu queria concluir esse primeiro dia de devocional te chamando muito a se aproximar de Deus nesse tempo. Eu tenho plena convicção de que o que a gente tem vivido é um tempo de repensar, é um tempo de reposicionar, é um tempo de mudanças para a nossa vida e para a nossa caminhada. Queria te convidar de todo o meu coração, levando muito a sério a importância disso, a parar todos os dias, um momento do seu dia, a calar todas as vozes ao seu redor e a ter esse minuto de reflexão com Deus. Hoje é um pouco mais extenso, mas ter esse tempo de reflexão com Deus e a parar para ouvir a voz de Deus e para falar a Deus, para colocar o seu coração na certeza de que quem nos sustenta, as águas que regam a nossa vida e nos sustentam em todo momento, em toda fase, são as águas que fluem de Deus, da palavra de Deus, do Espírito de Deus sobre a nossa vida e que se manifestam por meio da nossa relação com o Senhor. Diante disso, eu queria te convidar a esse primeiro momento de oração, de introspecção, a tentar acalmar o seu coração, a sua mente e te chamar a esse desafio, mais uma vez com essa frase: tempo de afastamento social não é um tempo de afastamento espiritual. Queria muito, tenho orado muito ao Senhor, para que a gente conclua esse mês de afastamento social muito mais perto de Deus, para que seja qual for o tempo que o Senhor determinou para que a gente volte à nossa vida, mas que nós voltemos transformados por Ele, tocados por Ele, com as mudanças que Ele espera que aconteçam, porque o Senhor é o Senhor da história, o Senhor é o Senhor da nossa história. Deus não foi pego de surpresa com esse tempo que nós estamos vivendo, e Deus tem cumprido propósitos eternos e soberanos nesse tempo também. Mas a gente precisa se aproximar do Senhor, deixar que as mudanças necessárias aconteçam, para que as mudanças que Ele espera que aconteçam em nós, na igreja dele, de fato venham, para que nós possamos viver cada dia mais para a glória do nosso Deus que é Redentor. Queria te convidar agora a esse momento de oração, a finalizar com oração, a te convidar realmente a esse desafio de se conectar com o Senhor a cada dia, a cada devocional. Oremos. Senhor, é mais um tempo em que nós estamos afastados, é mais um tempo em que nós estamos sendo desafiados, mais um tempo difícil para a gente, Senhor, em que nós somos tirados da nossa rotina, em que nós somos tirados dos nossos hábitos comuns, Senhor. Mas nós cremos plenamente que o Senhor é o Senhor de toda a história. Que em meio a todos os movimentos, Senhor, o Senhor pode cumprir propósitos eternos e soberanos na nossa vida e na nossa caminhada, Deus. Por isso eu peço, Senhor, pelo nome de Jesus, que nesse tempo, nesses primeiros dias em que nós estamos já previstos de afastamento, não seja um tempo de afastamento espiritual, Senhor, mas seja um tempo em que o Senhor cumpra na nossa vida e na nossa história propósitos eternos, Senhor. Que as transformações necessárias para a nossa vida e para a nossa caminhada, Senhor, venham a acontecer nesse tempo, Deus querido. Pelo nome de Jesus. Segundo os seus propósitos, Mestre, nos ajude a nos aproximarmos do Senhor. Se aproxime cada vez de nós também, Senhor. Para que sejam quais forem os seus propósitos para esse tempo, eles se cumpram na nossa vida e na nossa história, Pai. Para que nós possamos viver como teu povo, como tua igreja, cada dia mais, para cumprir a sua missão, para viver para a tua glória, para manifestar as virtudes do Senhor na nossa vida, Senhor. Nós nos colocamos diante de ti, que a cada dia o Senhor venha trabalhar no nosso coração, cumprindo em nós propósitos eternos e soberanos, pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus acrescente coisas especiais nesse tempo, no seu coração, na sua vida e na sua família.
Pelo nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.